O transporte é um tema transversal dos mais interessantes para se explorar na temática. E aqui você vai ver que num terminal de passageiros ou num táxi, a gente pode falar muito sobre a matemática no transporte. Hoje o tema da matemática cotidiana é transporte. Afinal de contas, transporte está em toda parte, não é? Com certeza. Para isso eu convidei aqui o professor Beto, meu colega. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Bigodinho? Nós vamos pesquisar todas as possibilidades de criar situações didáticas interessantes em torno de transporte, extraindo toda a matemática possível dessas situações. Você acha que vai dar? Com certeza. Eu acho que a gente vai encontrar muitas situações que a gente vai poder explorar, Bigode. E para todas as séries? Para todas as séries. Transporte é um tema muito rico e nós vamos encontrar boas ideias para a sala de aula. Com certeza, a gente vai conseguir tirar situações, por exemplo, do próprio transporte, do próprio ônibus, do próprio preço. De tudo que a gente puder investigar aqui, será útil para os alunos. Um terminal como esse aqui, um terminal rodoviário, ele é um campo fértil, né? Números, contas, relações, muito interessante para produzir situações didáticas significativas. Eu queria que você pudesse falar aqui para a gente um pouco alguns números desse universo que você vive aqui, de quantidades de pessoas que circulam, de passageiros embarcados, desembarcados, de ônibus. Fala um pouquinho. Bom, aqui nós temos, no terminal rodoviário em si, nós temos a matemática presente em praticamente todos os departamentos administrativos aqui. Por exemplo, para calcular as taxas de embarque, para calcular a quantidade de passageiros embarcados, a proporção onde eu tenho maior fluxo de passageiros, o maior fluxo de embarque para determinados lugares. Então, a matemática está presente em todos os nossos processos administrativos. Nós temos hoje uma média mensal de 30 mil embarques, onde eu tenho aqui hoje um fluxo de embarque diário e um fluxo de pessoas em torno de 3 a 4 mil pessoas. 3 a 4 mil. Como que eu faço? Num dia de semana. Num dia de semana. Só que essa média, ela é menor durante a semana e maior em eventuais feriados, final de ano. Eu estou indo para Americana, gasto aproximadamente 4 horas de viagem. É uns 120 ou 150 quilômetros distante daqui. Eu sou de Foz do Iguaçu, vim pela primeira vez aí visitar o meu filho aqui em Santo André. É uma viagem um pouco mais de 1000 quilômetros, né? Dá umas 17, 18 horas de viagem aproximadamente, né? Que tipos de argumentos você acha que são possíveis os alunos levantarem para justificar essa velocidade média maior? Eu acho que um dos argumentos que eles teriam é a qualidade da estrada, né? Que seria um dos fatores que eles levantariam, porque eles falariam assim que nem toda estrada é igual, nem todo caminho é igual. Eu moro em Limeira, são mais ou menos uns 190 a 200 quilômetros. Eu levo daqui lá umas 3 horas e meia, mais ou menos. A atividade matemática, ela está também numa argumentação bem sustentada logicamente. Com certeza. O que nós estamos falando aqui agora é sobre a razoabilidade do argumento lógico que se utiliza para sustentar uma decisão. Eu acho que argumentar junto com a turma a opinião do aluno. Me veio a ideia um problema que vale a pena a gente discutir agora. Qual é o número mínimo de passageiros que faz com que a viagem não tenha prejuízo, ou seja, deve ter uma cota mínima que paga a viagem. Por exemplo, aquela viagem Santo André-Maringá, 670 quilômetros, né? A capacidade máxima do ônibus era 42 passageiros. O valor da passagem R$ 91,60. Isso dá uma arrecadação, se a viagem for completa, dá R$ 3.800 aproximadamente. Dividindo por 670, isso está me dando cerca de R$ 5,75 de arrecadação por quilômetro. Certo. Fui perguntar para o motorista para saber o consumo. Ele me falou qualquer coisa do tipo 3 quilômetros por litro de diesel e o litro do diesel estava 1,70. Olha quantos números, quantas relações pode fazer. Em outras palavras, está dando de consumo de diesel cerca de 60 a 70 centavos. Então, qual seria a fração, né, dessa lotação completa, tá? Que já paga a viagem? Quanto você imagina que seria ou em porcentagem, ou em fração? Eu acredito que cerca de
10 a 12 passageiros pagariam a viagem. 10 a 12 passageiros, o que está dando aí uns 25%. Perfeito, tá? perfeito. 25%. Eu acho que é uma coisa razoável. Porque eu acho que as empresas de ônibus também não trabalhariam fora de um determinado padrão, de uma determinada porcentagem, não é isso? Acho que não compensaria para elas também, né? Exatamente. Então, com relação a isso, a gente poderia, se pode verificar, para a gente fazer esse cálculo, quantas variáveis nós trabalhamos, né? Então, para os alunos é muito interessante, vai trabalhar com várias variáveis para atingir uma única pergunta, na verdade? Exatamente. Como se pode ver, para cobrir o custo do combustível são necessários cerca de R$ 380, ou seja, 10% da arrecadação máxima que se obtém com o ônibus lotado. 10% de 42 passageiros é um pouco maior do que 4. Como não podemos dividir um passageiro em pedaços, por aproximação, podemos definir que 5 passageiros pagam o combustível. Mas a viagem deve pagar ainda pedágios, salários, manutenção do veículo, aluguel da garagem e uma série de outros custos operacionais da empresa de transporte. Portanto, a estimativa do professor Humberto de que 12 passageiros pagam os custos da viagem pode estar correta. Problemas desse tipo, que são problemas, por serem problemas reais, envolvem muitas variáveis, que importância tem isso no aluno aprender a se organizar para resolver problemas? Exato. Isso vai influenciar muito em outras pesquisas dele. Então isso tudo leva ele a organizar, a pensar sobre as variáveis, sobre alguns padrões que ele vai colocar para você. A álgebra está presente em situações onde menos esperamos. Nesse táxi, por exemplo. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? O taxímetro é uma espécie de relógio. Ele registra o valor da corrida em função de algumas variáveis. A principal delas é a distância percorrida. Nós podemos dizer que o preço é função da distância, ou seja, varia em função do tamanho do caminho que o táxi percorreu. Mas não é uma variação linear. Normalmente, o preço de uma corrida de 10 km não é o dobro do preço de uma corrida de 5 km. É que existe a bandeirada. Quando o passageiro entra e o motorista liga o taxímetro, a corrida já parte de um preço mínimo. Ele é a bandeirada. Portanto, o preço é igual ao valor da bandeirada, mais o valor do preço por quilômetro rodado, multiplicado pela distância percorrida. O modelo matemático é uma função de primeiro grau com duas constantes, a bandeirada e o preço por quilômetro rodado, e uma variável, a distância percorrida. Imagine uma corrida em que a bandeirada vale R$ 3,50 e o preço por quilômetro rodado é R$ 2,10. Imagine que você vai percorrer um trajeto de 5 km. Você vai pagar R$ 3,50 mais 5 vezes R$ 2,10. O resultado desta conta é R$ 14. E se o trajeto for o dobro, ou seja, 10 km, temos que pagar a bandeirada de R$ 3,50 mais 10 vezes R$ 2,10. Neste caso, o valor da corrida é R$ 24,50. Observe que esse valor não é o dobro de R$ 14. O que mais compõe o preço de uma corrida? Da corrida, basicamente, é a tarifa mais o quilômetro rodado, que está em 2,10 na cidade de São Paulo, mais a hora parada, que a hora parada é R$ 28. Para compensar o congestionamento da cidade? Exatamente. O preço a ser pago será igual à bandeirada, mais o preço por quilômetro, vezes o número de quilômetros rodados, mais o tempo parado, vezes o valor da hora parada. Aqui, nosso modelo algébrico ficou mais complexo e envolve 3 constantes: a bandeirada, o preço por quilômetro rodado e o preço pela hora parada. E 2 variáveis, a distância percorrida e o tempo que o táxi ficou parado no congestionamento. Na cidade de São Paulo, a hora parada vale R$ 28. Então, o preço a pagar por uma corrida de táxi de 5 km vai mudar se o carro ficar parado, por exemplo, 15 minutos. Teremos uma bandeirada de R$ 3,50, mais R$ 2,10 por cada quilômetro rodado, vezes 5 quilômetros. Mas lembre-se que ficamos 15 minutos parados, o que corresponde a um quarto de hora. Um quarto de R$ 28, que é o preço da hora parada, é R$ 7. 7 mais 14 é igual a 21, o preço final. Muitas cidades foram planejadas antes de serem construídas. Em algumas delas, a malha viária é composta por ruas e avenidas perpendiculares e paralelas entre si, formando uma malha quadriculada. É o caso de Rio Claro, em São Paulo,
Belo Horizonte, em Minas, Teresina, no Piauí, em parte da ilha de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, e num dos bairros centrais da cidade de Barcelona, na Espanha. Agora, imagine um passageiro que precisa ir de um ponto A para um ponto B numa cidade assim, em que cada quadra mede 100 metros de lado. Nessa situação, o passageiro tem que ir até um ponto 500 metros à frente do ponto em que está. O táxi cobra R$1 a cada 100 metros rodados. Nosso passageiro pede que o taxista o leve ao ponto indicado, mas ele só tem R$5. Será que vai dar para pagar a corrida? Infelizmente para o nosso amigo aqui, na geometria do táxi, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta. Observe que nessa malha não é possível que o táxi siga em diagonal até o ponto desejado pelo passageiro. Afinal, trata-se de um táxi e não de um helicóptero. O trajeto só pode ser feito pelas ruas da malha quadriculada, ou seja, pelas laterais dos quadrados que formam as quadras. Há muitos caminhos diferentes do ponto de partida ao ponto de chegada, mas todos eles têm 7 quadras de comprimento. Logo, os R$5 do nosso passageiro não são suficientes para pagar o trajeto. Vão faltar R$2. Na geometria euclidiana, que é a mais conhecida, sabemos que uma circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo. Mas na nossa geometria do táxi, as coisas são um pouco diferentes. Veja como fica a definição de uma circunferência aplicada numa malha quadriculada de ruas paralelas e perpendiculares. Tomemos nessa figura um ponto central e vamos marcar 4 pontos exatamente a 3 quadras dele, nas 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Mas há outros pontos da malha que também estão a 3 quadras do centro. Tem mais este ponto, mais este outro e assim por diante até o último. Na geometria do táxi, a circunferência, ou seja, o conjunto dos pontos equidistantes 3 quadras de um centro, é essa figura aí, formada por 12 pontos e com cara de quadrado. Já que o tema é matemática e transporte, não podemos esquecer também de um meio de transporte que, além de saudável, é econômico e não polui o meio ambiente: a bicicleta. Estou aqui com o João. Tudo bem, João? Tudo bem. Além de mecânico de bicicleta, é ciclista nas horas vagas, né? Eu sou ciclista amador. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre as relações aritméticas na bicicleta. Mas eu não vou querer andar não, porque a última vez que eu andei de bicicleta, olha só o que aconteceu. Vai devagar, gente. Que foi? Cara. Bom, agora... A bicicleta, diferente de outros objetos tecnológicos, que nem um celular, ela não é uma caixa preta. O funcionamento dela você vê, né? Todo o mecanismo é aberto. Vamos começar pela roda, tá? Essa bicicleta aí, que informações técnicas tem da roda dela? É uma roda 700, seria o 27, né? 27 o quê? Isso... 27 polegadas. Polegadas. Isso daí é diâmetro, é raio, é o quê? É o diâmetro, da roda. Isso quer dizer, dá mais ou menos uns 68 centímetros esse diâmetro, né? Fazendo a conversão. O comprimento da circunferência é 2πr. Então é 2 vezes o raio, é o diâmetro, vezes π, que é 3,14. Então, 68, alguma coisa, vezes 3,14, está dando 215 centímetros e uns quebrados. Portanto, cada volta completa dessa roda está dando 2,15 metros aproximadamente. Quer ver medir certinho? Põe a caneta na ponta do bico aqui. Ok. Eu vou dar uma volta inteira, aí a gente vai medir, certo? Bom, posso girar? Gira. Deu? Deu. Então agora vamos medir. Agora, ó, segura aqui. No bico, até... 2,15 metros, eu acertei. Então, ótimo. Então agora vamos falar das engrenagens, como ela potencializa essa rodada, tá? Por exemplo, quantas engrenagens tem aqui na parte dianteira? São 2. São 2 e na parte traseira? São 6.
Então o que você está fazendo são combinações de engrenagens da parte dianteira com a parte traseira. Isso. Então essa é uma bicicleta de quantas marchas? 12 marchas. Como é que esse 12 é a combinação? 2? Isso, são 2 vezes 6. 2 vezes 6. E para que serve tanta marcha numa bicicleta? Vai te dar mais facilidade de você subir ou então pegar um plano com mais velocidade. Agora estamos começando uma subida. Vou jogar 39 ao meu lado esquerdo, com 25 para a subida. Essa é uma relação que me dá uma vantagem de não fazer tanto esforço, né? Então, estou girando bastante, mas sem fazer força. Para um plano, você usaria 53, 11. 53 é essa volante roda maior. dentada que tem 53 dentes, é isso. Aí você está combinando com a roda dentada da parte traseira, que tem o menor número de dentes. Isso. Como é uma meio plano descendo, vou jogar 53 com 13, para pegar bastante velocidade. Essa relação me dá bastante velocidade com pouco giro na perna. Para obter uma velocidade maior aqui nessa bicicleta 12 marchas, qual seria a combinação ideal que você faria? Usaria 53 aqui, a maior, com a 12 a menor atrás. Tá, 53 com 12. Então dá um pouco mais de 4 para 1. O que eu quero mostrar para quem está assistindo a gente, que cada vez que você dá uma pedalada, a roda de trás vai girar 4 vezes naquela combinação. Tá legal? Tá bom. Então vamos lá. Bigode e João estão marcando o pneu para poder contar o número de voltas. 1, 2, 3, 4 voltas da roda. E uma volta do pedal. Agora começa um pouquinho de subida. Então eu volto para 39 a 25. Se torna mais leve sem fazer muita força, né? Como vamos descer, agora vou jogar 53 com 15. Vou descendo para 14 e agora joga 13, que é para pegar muito embalo, muita velocidade. O transporte ferroviário está me parecendo bom para a gente explorar a atividade de estimativa. Tá? Vamos fazer um jogo rápido aqui de estimar quantas pessoas estão sendo transportadas em uma hora? Certo, vamos embora. Eu sei que cada vagão está cabendo 46 pessoas sentadas. Perfeito. São 6 vagões. Isso daí está dando quanto? Aproximadamente 236 pessoas, é isso? Sentadas. E sentadas. Tá? Sentadas. Vamos considerar a hora do rush, mais o dobro desse número de pessoas em pé. Podemos considerar umas 900 pessoas? 900 pessoas numa direção. Os intervalos de cada trem está sendo um trem a cada 2 minutos. Então está dando quantos trens por hora? 30 trens. 30. Isso. 30 por 900, 27 mil pessoas naquele fluxo, 27 mil pessoas no fluxo contrário. Estamos falando de quase 60 mil pessoas transportadas por hora. Por hora. Para o professor que acha que é difícil trabalhar estimativa com as crianças, está em uma situação super simples de... Com certeza, é fácil que você trabalha só com operações básicas, não é? E que você dá ao aluno uma dimensão enorme, né? De uma situação real. Aproximadamente quantas pessoas vocês acham que estão sendo transportadas? Primeiro momento vai ser chute, depois o processo de argumentação, é esse raciocínio que a gente trouxe aqui. Exato, a priori eles vão chutar baixo, né? Depois vão verificar que é muito maior que isso, né? Depois, se quiser, eles podem fazer uma pesquisa com certeza. Internet e confirmar se a sua estimativa está mais próxima da realidade. A estimativa é uma modalidade de cálculo, né? Distinta do cálculo exato, aquele que a gente usa, calculadora. Que você vai saber que dá aquele resultado. Mas para eu tomar uma decisão, para eu avaliar uma situação, eu preciso ter uma ordem de grandeza, aproximadamente quanto? Tá? E se faz mais e melhores estimativas, quanto mais pontos de referência você tiver, confiáveis eu tenho para poder me aproximar daquele resultado. Uma coisa que chama atenção, que ninguém se dá conta,
que o elevador também é um meio de transporte. É verdade, Bigode. A gente pensa como elevador só para usar, mas não como meio de transporte, né? Mas é um meio de transporte, né? O elevador Lacerda, por exemplo, na Bahia, ele te leva de uma parte da cidade para outra cidade, né? Agora, o que é interessante é que tem uma aritmética muito legalzinha, simples, que o professor pode explorar ou provocar os alunos a pensar, porque os alunos muitas vezes moram em prédios, e que está numa plaquinha aí dentro do elevador, que é qual é o peso médio de cada pessoa que o fabricante está considerando. Esse elevador, por exemplo, eu já andei nele, ele está colocando lá lotação máxima, 13 pessoas ou 1.000 quilos, o que está dando um peso médio de 76 quilos, um pouquinho mais de 76 quilos. Quando eu era aluno, me chamava a atenção e eu verificava que o peso médio em todos os elevadores era 70 quilos. Então parece que o brasileiro está um pouquinho mais cheinho. Isso, acho que aumentou um pouquinho. Eu tenho certeza que em cada guichê aqui é uma fonte inesgotável de situações didáticas. Acho que a gente vai encontrar muitas situações mesmo aqui, não é? Olha aqui, essa tabela aqui está indicando a composição do preço da passagem, né? Olha só quantos fatores estão intervindo, né? Pedágio, taxa de embarque, tarifa, seguro, então tem um preço com seguro sem seguro. Agora, você que trabalha, professor experiente, trabalha na quinta série, conhece os meninos da quinta série, tá? Que tipo de situação, problema, atividade te vem à cabeça a partir de... Eu adorei essa tabela da composição do preço. Eu acho que inicialmente é trabalhar com eles a parte de porcentagem também, verificar se a porcentagem é a mesma para cada um deles, se difere, o quanto que difere, o porquê que difere e fazer o levantamento de outros problemas que eles podem chegar a essa tabela, né? Para a composição do preço. A moça informou que tem ônibus com capacidade de 46 e 52. Então, é uma boa proposta você propor para os alunos imaginar a arrecadação máxima com uma viagem lotada, né? Exatamente. Tá? Se a gente souber a quilometragem Santo André, Rio Claro... Eu acho que daria para saber, de fato, com relação ao pedágio, com relação a todo o custo, daria para fazer toda essa estimativa, né? Fazer o levantamento de quantos por cento... tanto por quilômetro. Exatamente. Na viagem de Santo André a Rio Claro, temos que considerar os seguintes dados. 46 passageiros é a lotação máxima do ônibus. O preço da tarifa, descontando a taxa de embarque e o seguro, é R$ 28,13. O valor do pedágio é de R$ 1,90 por passageiro. E a distância entre Santo André e Rio Claro é 205 quilômetros. Bom, vamos calcular. Se o ônibus estiver lotado, a arrecadação máxima será cerca de R$ 1.293. Como sabemos que o ônibus faz 3 km por litro e que o litro de diesel custava, quando da gravação desse programa, R$ 1,70, podemos afirmar que o ônibus gasta 56 centavos por quilômetro rodado no diesel. Portanto, o gasto de combustível para a viagem de 205 quilômetros é de R$ 116,16. Logo, bastam 5 passageiros para cobrir os gastos com combustível. Humberto, olha a coisa interessante, quer dizer, o contexto é um só, o cenário é aquela tabela que fala da composição do preço. Mas nós estamos falando de multiplicação com decimais, nós estamos falando com razão, estamos falando de divisão de decimais, uso de calculadora, porcentagem. Tudo isso dá para ser trabalhado sim, né? Com uma só tabela, não é verdade? Exatamente. Uma só situação. Quando o problema é real, além dele provocar um interesse mais espontâneo dos alunos, tá certo? Um problema real que possibilita que se faça projetos didáticos na sala de aula, ele é multiconceitual, tem vários conceitos para trabalhar, multiprocedimental, há vários tipos de técnica. E a outra coisa interessante é que enriquece o trabalho em dupla, em grupo, envolve pesquisa. Em conjunto mesmo, não é isso? É a prática, né? A prática sendo levada para a sala de aula, né? E tudo isso enriquece muito e faz o aluno pensar de uma maneira muito melhor do que somente vivendo situações imaginárias, né? Não reais, não é? Hoje, vimos aplicações matemáticas relacionadas aos meios de transporte. São aplicações práticas da matemática em coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Há muitas formas de explorar a matemática nos meios de transporte. Você também pode criar novas formas. É só ficar atento, porque tem matemática em toda parte.